Bom, quando a ONU, o Centro de Informações das Nações Unidas aqui no Brasil, no começo do ano, chamou o Boré para pensar algumas coisas para comemorar os 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, na área dos estudantes, dos radialistas e da imprensa, havia uma ideia inicial de se criar um prêmio de imprensa da ONU para celebrar a data. A sugestão é que, o que nós apresentamos é que esse prêmio já existia, que era o prêmio Vladimir Herzog. Portanto, era preciso um movimento de apoiar o que existia e se apoiando no que existia. E fazer com que esse super Vlado, ou seja, que todos os jornalistas que ganharam o prêmio Vladimir Herzog ao longo desses 29 anos, são mais de 600, eles fossem eleitores e elegíveis. Portanto, os 5 mais votados por seus pares é que vão ganhar esse troféu lá no dia 27 de outubro, em bronze, numa criação nova do Elifas Andreato, em sintonia absolutamente ajustada, fina, com a própria família Herzog. Além da indignação, foi aquela maldita foto da simulação do suicídio do Vlado. Aquilo era de um descaramento, de um absurdo tão grande, e foi a imagem que me tocou negativamente. Daí eu pintei o tal quadro que está no sindicato, que é o Vlado morto na câmara de tortura, que era para fazer uma correção histórica, porque todos nós sabíamos que ele tinha sido assassinado brutalmente, e, no entanto, oficialmente divulgou-se aquela imagem absurdamente constrangedora, não apenas para nós brasileiros. Eu não estou falando nem de nós que militávamos na imprensa alternativa e alguns até clandestinamente, mas eu pensei na família, na Clarice e tal, e fiquei com isso na cabeça. Depois fiz aquele tal quadro, que era uma forma de denunciar a brutalidade do assassinato do Vlado. E depois eu criei o prêmio Vladimir Herzog, há 30 anos atrás, e quando me surgiu esse convite para fazer um Vlado especial, eu pensei em fazer um Vlado vitorioso para se contrapor àquela imagem terrivelmente derrotista, humilhante para nós. Daí surgiu a ideia de fazer o Vlado que eu conheci, com quem trabalhei ainda na revista Visão, a imagem de um homem vitorioso. E isso quer dizer também uma vitória para a nossa geração, né? E eu queria eternizar essa vitória do Vlado numa figura que fosse uma celebração. E tá aí a bichinha feita. Tá ótimo. Aquele quadro pintado, que está hoje no sindicato, ele foi um convite que a Funarte fez a 70 artistas brasileiros para celebrar os 100 anos de nascimento do Picasso. E o tema era uma Guernica brasileira. Eu fui convidado. E resolvi fazer mostrar que a Guernica brasileira tinha sido o assassinato do Vlado. E tanto que naquele quadro o único elemento da Guernica é aquela luz que ilumina a cena. O resto é um morto sobre uma máquina infernal. A outra lembrança linda foi quando a Clarice foi ver em casa o quadro. Eu chamei ela para ver, rapaz, foi uma noite inesquecível, de muito choro e ao mesmo tempo de aprovação pela denúncia, né? Porque essa imagem se tornou depois a imagem da brutalidade contra ele, né? Virou um emblema, não apenas da tortura sobre ele, que acabou matando, mas de todo aquele pessoal preso, os golpeiros que foram torturados, depois desaparecidos. Então foi uma oportunidade rara de criar uma peça que celebra um homem vitorioso, ao contrário do que tentaram nos mostrar, né? Agora o processo é fazer o bicho existir. Eu errei o caminho, inclusive. Eu desci a outra ali, em vez de descer a Cardeal.
Ok, querida. Eu preciso conversar com você sobre essas coisas. Então, na verdade, eu fiz buscando um pouco a textura. Acho que é uma data importante, são 30 anos aí de um fato que mexeu não só com a família, mas com todo mundo, né? Já não é nem de propriedade da família. E acho que é um momento assim de mudança, de começar a celebrar e olhar de uma maneira positiva tudo que meu pai buscava, né? Que é o que a gente está trabalhando agora. A gente sempre teve uma visão, a visão que existe na mídia hoje assim, é sempre uma imagem muito pesada, que existe e a gente está querendo mudar isso, colocar uma imagem mais de vida, mais de coisas acontecendo. E você acha que esse momento é de revitalização do prêmio Vladimir Herzog? Olha, eu já no passado achava que esse prêmio ia morrer, aí ele durou 5 anos, 10, 20, 30, eu acho que ele vai perpetuar todos nós, acho que ele... Tem uma tia que diz que é como se fosse uma coisa meio mágica, todo ano desce uma coisa assim, mexe, acontecem fatos que relembram naturalmente os acontecimentos daquela época, o que aconteceu com meu pai, e ele se autorrenova por si só. A única coisa que a gente está querendo realmente fazer é organizar um pouco mais isso daí e criar mais uma celebração de vida do que de morte.